Brasil supera 600 mil pessoas vacinadas em meio aos desafios de destravar a produção de imunizantes. Ministro Eduardo Pazuello vai a Manaus acompanhar as medidas de enfrentamento à pandemia no Amazonas. Outros estados da região norte do país adotam medidas restritivas após acabarem vagas de UTI em hospitais. Governo federal dá o aval para a iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid. 627 mortes de Covid-19 são registradas em 24 horas no país. Tragédia no Paraná. Motorista de ônibus relata a falha dos freios em acidente que deixou mortos em Guaratuba. Brumadinho, 2 anos depois, as buscas por corpos de 11 vítimas que continuam no local da barragem. Com abstenção recorde, Marcelo Rebelo de Souza é reeleito presidente de Portugal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está mais uma vez em Manaus para acompanhar as medidas de enfrentamento à pandemia no Amazonas. Nesta segunda-feira, estados vizinhos intensificaram as medidas restritivas. Em Rondônia, pacientes começaram a ser transferidos após acabarem as vagas em UTI. No Amazonas, continua o caos no sistema de saúde. Todos os hospitais estão expulsando 28, todo coroado, tudinho. E para tentar reduzir os números da Covid no estado, está em vigor o toque de recolher para todos que não são trabalhadores dos serviços essenciais. Na zona oeste da capital de Manaus, perto do centro da cidade, ruas praticamente vazias em plena segunda-feira. O decreto do toque de recolher foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira e determina a restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todos os municípios do estado até o fim do mês, durante as 24 horas do dia. Esta empreendedora tem se cuidado como pode, evita sair de casa e reorganizou toda a rotina para fugir do vírus. Para ela, o toque de recolher não será novidade. Eu estou tendo que tomar todos os cuidados necessários para eu fazer as minhas entregas e para que a minha rotina continue no novo normal. Isso passamos ano passado também, então eu já tenho uma noção de como a gente pode estar se adaptando. Hoje eu estou usando muito online, as redes sociais para trabalhar. Os materiais online vão estar me ajudando bastante também para encarar esse novo desafio esse ano aqui em Manaus. Já fiz as compras da semana, a geladeira já está abastecida para exatamente não ficar tendo que sair frequentemente, para evitar qualquer contato. E, infelizmente, aqui a gente vê pessoas ainda assim que estão viajando ou de vez em quando estão andando até sem máscara mesmo. Segundo o governo do Amazonas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI atualmente está em 96,64%. Parte do socorro do governo federal chegou no fim de semana em um comboio de carretas carregadas com 160 mil metros cúbicos de oxigênio. Mas partidos políticos consideram que o ministro da Saúde tem sido omisso na crise que acontece no Amazonas. Por isso, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito para investigar a conduta de Pazuello. No mesmo dia, o ministro da Saúde viajou pela segunda vez só este mês até a capital Manauara para acompanhar as medidas de enfrentamento à Covid no estado. Nesta segunda-feira, em reunião com o Comitê de Crise, Pazuello disse que o Ministério da Saúde vai aumentar o número de voos para a remoção de pacientes. Antes de embarcar para Manaus, Pazuello falou que a prioridade na distribuição das vacinas é do Amazonas, devido à gravidade da pandemia no estado. Damos prioridade neste momento para o estado do Amazonas, somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está maior o risco do país, que é em Manaus. O Amazonas possui atualmente a maior taxa de transmissão do país, 1,3, o que significa que 100 pessoas infectadas transmitem para 130, segundo informou o governo do estado.
Para evitar o avanço da doença na região norte, medidas restritivas estão sendo adotadas em vários estados. Em Roraima, a restrição é nas estradas. Considerando o avanço da Covid no vizinho Amazonas, o governador Antônio Denário proibiu nesta segunda-feira viagens interestaduais e intermunicipais no transporte coletivo ou carros de aplicativo. Também recomendamos a todas as prefeituras do interior que editassem um decreto regulamentando o horário de funcionamento das empresas, principalmente as empresas que trabalham no período noturno, e limitassem a proibição de 21 horas até 6 horas da manhã. No Pará, o governo também estuda reforçar as medidas restritivas. O governador do estado, Helder Barbalho, começou a semana se reunindo com secretários de saúde e prefeitos para discutir como enfrentar o aumento de novos casos na região. No Acre, segundo a Secretaria de Saúde, o estado tem a segunda maior taxa de redução de casos no Brasil e fica em primeiro lugar considerando os estados da região norte. Mesmo assim, o governo aumentou as medidas restritivas para serviços não essenciais e decretou toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu pela restrição de horários do funcionamento de vários estabelecimentos comerciais das 22 horas às 6 da manhã, iniciando nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, em todo o estado. No estado vizinho, Rondônia, as unidades de terapia intensiva lotaram. A prefeitura da capital, Porto Velho, considera que a segunda onda está sendo pior que a primeira, pois no pico da pandemia entre maio e junho, o município conseguiu lidar melhor com a situação, mas agora o sistema de saúde está colapsando. Como resposta, pacientes começaram a ser transferidos. Em nota, o governo do estado informou que o Ministério da Saúde disponibilizou 2 aeronaves com capacidade de transporte de 15 pacientes em cada e que os transferidos serão levados a Porto Alegre e Curitiba. Infelizmente, as festas e o avanço rápido da doença fez com que os nossos leitos ficassem todos ocupados. Então, nós trabalhamos muito durante esse final de semana, desde sexta-feira, na verdade. Nós estamos trabalhando muito com a questão da transferência de pacientes para hospitais federais aqui no nosso território brasileiro. O governo de Rondônia informou ainda que o Ministério da Saúde busca mais vagas em UTI em outros estados para transferir pacientes mais graves para outros locais. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, autorizou há pouco a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do estado do Amazonas. A partir de agora, Pazuello passa a ser formalmente investigado no STF por suposta omissão. A cidade de São Paulo completa hoje 467 anos. As tradicionais comemorações foram substituídas por homenagens e eventos virtuais para evitar aglomerações. E justamente por conta do aumento do número de casos e mortes pela Covid-19, o estado de São Paulo retornou hoje em uma nova fase da quarentena mais restritiva. Na maior parte do estado, somente serviços essenciais podem funcionar. As restrições valem inicialmente até o dia 8 de fevereiro. As denúncias contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aumentam sem parar. Mas a defesa dele insistiu no pedido para que o processo de impeachment seja suspenso. O Superior Tribunal de Justiça pediu que o Ministério Público Federal dê a sua opinião sobre o novo apelo. A corrupção na saúde do Rio de Janeiro vem de longa data. Nos últimos 13 anos, a Polícia Federal descobriu diferentes esquemas que desviaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais dos cofres do Estado. Mas com a pandemia surgiu um recorde. Com a justificativa de combater uma doença terrível que provoca milhares de mortes, o governo de Wilson Witzel fechou 70 contratos emergenciais sem licitação, de cerca de 1 bilhão de reais. A maior parte ficaria com a organização social IABAS, responsável pela construção de 7 hospitais de campanha, mas que entregou apenas 2. E desde que a Operação Placebo foi deflagrada em agosto do ano passado, esse esquema começou a desmoronar.
depois da denúncia de um empresário que foi preso de que havia superfaturamento de respiradores comprados por até 10 vezes do preço de mercado e testes contra a Covid pelo dobro, o então secretário de Saúde, Edmar Santos, foi demitido e responsabilizado pelas fraudes. Mas ele não ficou calado. E por causa do depoimento dele, a defesa de Witzel está pedindo a anulação do processo. Respiradores, camas de hospital, cobertores ainda na embalagem e testes contra a Covid que não foram utilizados e estão para perder a validade continuam guardados num galpão pelo qual o governo paga um aluguel de R$1 milhão por mês. E nada menos do que 300 toneladas de equipamentos vão ser queimadas. Material como máscara de papel, por exemplo, que não serve para nada, não protege contra a Covid e não pode ser tratada como lixo comum. A expectativa é que pelo menos o soro fisiológico, que seria suficiente para 60 anos, mas que tem validade por 2, seja distribuído para várias partes do país. Ao menos 19 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus de turismo em Guaratuba, no Paraná. A batida aconteceu na pista que leva ao litoral catarinense. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, quando o ônibus saiu da pista e tombou na margem da rodovia BR-376. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida foi na altura do quilômetro 668, no trecho conhecido como Curva da Santa, em Guaratuba, no litoral paranaense. Ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina socorreram os feridos e encaminharam as vítimas para Curitiba e Joinville. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de Ananindeua, no Pará, e tinha como destino Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O acidente aconteceu quando o veículo descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense. Ele bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia. A via foi bloqueada para facilitar o atendimento às vítimas. O motorista do ônibus prestou depoimento hoje à tarde na delegacia de Guaratuba. Segundo divulgou a Polícia Civil, o condutor do ônibus alegou que o veículo ficou sem freios antes de capotar. E a seguir, os números da vacinação no Brasil. E ainda, governo federal dá o aval para a iniciativa privada comprar imunizantes contra a Covid. E a partir de hoje, aqui no Jornal das 22, vamos divulgar diariamente os números da vacinação contra a Covid-19 no país. Afinal, esse era o momento mais esperado por milhões de brasileiros e, por enquanto, a única maneira de voltarmos à normalidade. Nos primeiros 7 dias de vacinação, de domingo, dia 17, até ontem, dia 24, o Brasil imunizou, vamos ver os números, olha aí, ó. 618.626 pessoas, de acordo com informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Estamos na torcida para que esse número suba rapidamente e que em breve todos os brasileiros estejam imunizados. E a vacinação contra o coronavírus entra em mais uma semana atendendo profissionais de saúde e grupos prioritários. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de quem pode ou não ser vacinado. Você sabe? A repórter Débora Evangelista conversou com uma especialista que esclareceu algumas informações. Acompanhe. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 65% e 70% das pessoas em todo o mundo precisarão ser vacinadas para que a transmissão do novo coronavírus seja interrompida. Em vários países, inclusive aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Os testes das 2 vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial apontaram que os imunizantes, em geral, são seguros e têm contraindicação para um pequeno grupo de pessoas. O uso das vacinas se restringe principalmente a quem tem alergia a algum componente do imunizante. Pacientes com doenças agudas e crônicas e com histórico de epilepsia ou convulsão devem procurar um médico antes de receber a vacina. Doenças agudas, né? Doenças crônicas agudizadas. Então, se a pessoa tem uma doença crônica, eu tenho insuficiência cardíaca crônica,
eu tenho uma doença pulmonar crônica, mas se essas pessoas estiverem estáveis, controladas, elas podem e devem ser vacinadas. Quem não pode se vacinar naquela semana, por exemplo, quem tiver com febre, né, no dia da vacinação, ou que alguma doença crônica dessa esteja descompensada, a pessoa tem que ter ido no pronto-socorro, ou fez quimioterapia naquele dia, ou a pessoa com histórico de crise convulsiva ou de doença neurológica grave, aí essas pessoas, nesse momento, não vão ser vacinadas, né? Vai ser adiada a vacinação até uma outra reavaliação. Por enquanto, quem não deve ser vacinado são as gestantes e as mulheres que estão amamentando. E também os menores de 18 anos. Até o momento, esses dois grupos não fizeram parte dos estudos, o que significa que a segurança e a eficácia das vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial aqui no Brasil não foram avaliadas entre as grávidas e lactantes e entre as crianças e os adolescentes. Por isso, os especialistas ainda não indicam a imunização. Então, a gente tem aí dois grupos principalmente, né? Então, daquelas pessoas em que simplesmente a gente não vai vacinar nesse momento, porque não existem testes para isso, né? Essas pessoas não entraram aí nos estudos de fase 3, então acaba sendo precaução. Então, são indivíduos com menos de 18 anos de idade, nesse primeiro momento não vão receber essas vacinas, porque a gente não tem os estudos ainda. Gestantes e lactantes é uma precaução, a gente não tem estudos nessa população, então a princípio eles também não entraram no grupo prioritário, não vão receber, mas essa indicação ou não de vacina nesse grupo gestantes e lactantes vai ficar a critério médico, e aí vai ser uma decisão da mãe, junto com o médico que acompanha, e o risco ali de desenvolver coronavírus, o risco de infecção. Quem já teve Covid, pode ser vacinado? Pode sim ser vacinado. Quem teve Covid pode e deve ser vacinado. Porque nós não temos certeza de que quem teve Covid vai estar protegido por muito tempo. Hoje a gente tem estudos mostrando que quem teve Covid tem uma proteção aí até 5 meses, é o dado mais recente que a gente tem. Então a vacina vai servir como um reforço para o sistema imunológico para produzir mais anticorpos de defesa para quem teve Covid. A única ressalva é que a gente vai ter que respeitar aí um intervalo entre ter tido a doença, ter tido, né, os sinais clínicos de Covid e a vacinação, que de um modo geral, quem teve Covid tem que esperar 1 mês para se vacinar. Mesmo com o início da vacinação, os especialistas afirmam que não é hora de relaxar com as medidas de prevenção. Usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social são as principais armas para evitar a disseminação do vírus. Além disso, ainda faltam muitos meses para que todos sejam vacinados contra a Covid-19. E quem já recebeu a dose do imunizante ainda pode continuar sendo um agente transmissor da doença. Mas a gente tem que pensar, eu acho que positivo, é uma mensagem positiva, a vacina chegou. É só uma questão de tempo e de pequenos ajustes para que todo mundo tenha acesso e aí realmente estejamos protegidos. Mas mesmo assim, nesse começo, fui vacinado, preciso tomar a segunda dose, as medidas de higiene, né, como a higiene adequada das mãos, uso de máscaras, eles vão ser necessários por muito tempo ainda, até que a gente comece a observar realmente uma queda do número de casos e do número de hospitalizações. Aí sim, a gente vai ver qual vai ser o novo normal aí, a gente vai estar vivendo uma outra etapa, se a gente vai voltar, né, às coisas do dia a dia. O presidente Bolsonaro escreveu hoje em uma rede social que a Embaixada da China no Brasil disse que estão liberados para a exportação de 5,4 mil litros de insumos para a fabricação da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. De acordo com o presidente, os insumos já estão em uma área aeroportuária, prontos para serem enviados ao Brasil. E o governo deu aval para que a iniciativa privada compre vacina contra a Covid. O documento com autorização foi assinado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, pelo advogado-geral da União, José Levi, e pelo chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Várias empresas se uniram para comprar 33 milhões de doses do imunizante. Na autorização do governo, existem duas condições.
a de que metade das doses seja destinada ao SUS por meio do Plano Nacional de Imunização e que a outra metade não seja comercializada, mas aplicada nos funcionários das empresas que importarem a vacina. O governo brasileiro tenta aumentar a quantidade de doses de vacina para garantir a continuidade da imunização no país. Até o momento, disponibilizou 2 milhões de doses da vacina de Oxford, importadas da Índia, e pouco mais de 10 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Depois do pedido para que o Supremo Tribunal Federal autorize a importação e a distribuição da vacina russa Sputnik pelo governo da Bahia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, defendeu que não é possível liberar o uso do imunizante sem o aval de técnicos do órgão. No entendimento da agência, a liberação das doses, com base apenas em análises de outros países ou órgãos internacionais, representaria a perda da soberania nacional e um risco a direitos da saúde e à vida dos brasileiros. O posicionamento foi enviado para o ministro Ricardo Lewandowski na última sexta-feira em resposta a esse pedido, e ainda não há prazo para tomada de decisão. Em visita à fábrica Betec Biotecnologia em Santa Maria, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que espera vacinar os professores até o início das aulas presenciais da rede pública, previsto para o dia 8 de março. Questionado sobre a aquisição dos imunizantes e a demora do início do processo de vacinação, Ibanez disse que não pretende comprar a vacina russa e seguirá acompanhando o Plano Nacional de Imunização, que tem dado certo, já que as vacinas que chegam são distribuídas de forma racional pelo Ministério da Saúde. Ele acredita que não deva se instalar uma corrida entre os estados para a compra do imunizante, que deve ter em quantidade para toda a população brasileira, senão não conseguiremos imunizar a população como um todo e diminuir a doença em todo o país. A vacina da Moderna é eficaz contra as novas variantes da Covid-19. A informação foi divulgada pela empresa nesta segunda-feira. Apesar dos dados, a companhia disse que vai trabalhar para desenvolver uma dose adicional para aumentar ainda mais a proteção contra essas variantes. Cientistas temem a eficácia que as vacinas desenvolvidas possam ter, em particular sobre a mutação que surgiu na África do Sul. Para estudar o impacto da vacina existente, chamada mRNA-1273, a Moderna coletou amostras de sangue de 8 pessoas que receberam 2 doses da vacina e de 2 primatas que também foram imunizados. No caso da variante B117, identificada pela primeira vez na Inglaterra, não houve impacto no nível de anticorpos neutralizantes que foram produzidos após as injeções. Para a variante sul-africana, houve uma redução de até 1/6 do nível de anticorpos neutralizantes, mas ainda acima do que foi comprovado ser suficiente para a proteção em testes realizados com primatas infectados intencionalmente. E agora o mercado financeiro. Em um dia de negociações em horário reduzido por causa do feriado em São Paulo, o dólar teve valorização moderada, seguindo o mercado externo. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,6%, cotada a R$ 5,509 na venda. A pandemia de Covid-19 causou grandes danos ao emprego, com uma perda equivalente a 255 milhões de postos de trabalho em 2020 em todo o mundo. O cálculo foi apresentado nesta segunda-feira pela Organização Internacional do Trabalho, que destacou mulheres e jovens como os mais afetados pela crise gerada pela doença. De acordo com a OIT, 8,8% das horas de trabalho foram perdidas em todo o mundo em relação ao quarto trimestre de 2019, o que equivale a 255 milhões de empregos a tempo integral. Um número calculado pela agência especializada da ONU é 4 vezes maior do que o referente à crise financeira de 2009. A análise ainda indica que, se não forem considerados os planos de apoio econômico recentes, as perdas em massa causaram uma queda de 8,3% na renda mundial do trabalho, o equivalente a 3 trilhões e 700 bilhões de dólares, ou 4,4% do produto interno bruto mundial. Para a OIT, o impacto da pandemia no desemprego está subestimado e 71% das perdas de emprego devem-se mais a uma saída da força de trabalho do que ao desemprego propriamente dito. Foram citadas questões como pessoas que não puderam trabalhar devido às restrições impostas e outras que deixaram de buscar trabalho.
Segundo o estudo, as mulheres foram mais impactadas pela pandemia do que os homens e os trabalhadores mais jovens também sofreram mais do que os adultos. Para 2021, a organização destaca que a maioria dos países vão vivenciar uma recuperação relativamente sólida na segunda metade do ano, uma vez que os programas de vacinação comecem a fazer efeito. A ONG Oxfam publicou o relatório anual sobre desigualdades e considerou que as grandes fortunas do mundo saíram ilesas e até mais fortes da pandemia. A organização ainda renovou o apelo para a criação de impostos sobre a riqueza. No relatório anual sobre desigualdades, a ONG disse que em apenas 9 meses, as 1000 maiores fortunas do mundo já haviam recuperado as perdas econômicas causadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, os mais pobres precisariam de mais de 10 anos para se recuperar dos impactos econômicos da crise. A ONG também cita o Brasil como exemplo, onde negros têm 40% mais chances de morrer de Covid-19 do que brancos. O relatório anual da Oxfam foi publicado por ocasião do início do Fórum Econômico Mundial, que acontece virtualmente neste ano e não em Davos, na Suíça, como de costume. Em escala global, bilionários viram as fortunas aumentarem em um volume total de 3,9 trilhões de dólares entre 18 de março e 31 de dezembro. A ONG se baseia principalmente em dados da Forbes e do banco Credit Suisse. Estados Unidos, China e França registraram os avanços mais significativos. No país europeu, por exemplo, bilionários, entre eles Bernard Arnault, a terceira maior fortuna do mundo, ganharam cerca de 213 bilhões de dólares no período. Diante do aumento das desigualdades, a Oxfam apoia as propostas dos economistas Thomas Piketty e Gabriel Zucman em favor de um aumento de impostos para os mais ricos. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E veja também, Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito presidente de Portugal. A Comissão Europeia pretende realizar mais testes de detecção de Covid-19 em viajantes. O bloco tenta conter a disseminação da doença no momento em que enfrenta atrasos na entrega de vacinas. Autoridades da Comissão Europeia pediram aos 27 Estados-membros que imponham testes de PCR antecipados a todos os viajantes e que eles façam quarentena caso venham de áreas onde as variantes mais contagiosas do vírus estão se espalhando. Também recomendou quarentena e testes intensificados, sempre que possível, para as pessoas em viagens essenciais entre países da União Europeia ou, inclusive, dentro deles em áreas de alto risco. As recomendações acrescentam ainda mais restrições para o espaço Schengen, que isenta o uso de passaporte. Isso gera preocupações maiores de Bruxelas sobre uma iminente terceira onda da pandemia de coronavírus, agora agravada pelas variantes. A sensação de urgência aumentou depois que o grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou na última sexta-feira que não poderá cumprir com seus compromissos de entregar suas vacinas contra a Covid-19. Uma semana antes, a Pfizer-BioNTech alertou sobre o atraso de suas vacinas. Este contexto poderia arruinar o plano anunciado há apenas uma semana, de vacinar 70% dos adultos da União Europeia até o final de agosto. E um importante estudo realizado no Canadá afirma que a colchicina, que é um anti-inflamatório de baixo custo, reduz as complicações e mortes causadas pela Covid-19. Tem até um apelido, Corona. O ensaio foi realizado com mais de 4.000 pacientes no Canadá, Estados Unidos, Europa e América do Sul desde março de 2020. Apesar dos estudos preliminares do Corona já terem sido publicados, as conclusões finais devem ser divulgadas em breve. Segundo a investigação, o uso de colchicina poderá reduzir as hospitalizações em 25%. Participaram da pesquisa 4.159 pacientes com pelo menos um fator de risco para complicações do vírus. Os envolvidos tiveram diagnóstico de Covid-19 confirmado por um teste de PCR. A necessidade de ventilação mecânica caiu 50% e as mortes 44%.
O Dr. Jean-Claude Tardif, diretor do Instituto de Cardiologia de Montreal, afirma que a colchicina está disponível em todos os países do mundo, em todas as farmácias do planeta e a um custo muito baixo. Essa é uma notícia muito boa. Nossa descoberta não será útil apenas na França, Canadá e Estados Unidos e países do G8. Agora, os responsáveis pelo estudo aguardam a revisão pelas agências reguladoras de saúde, mas o medicamento já está disponível e pode ser receitado por médicos. O laboratório americano Merck interrompeu o desenvolvimento de 2 vacinas anti-Covid. Os primeiros resultados dos ensaios clínicos mostraram eficácia inferior às vacinas desenvolvidas por outras empresas. O grupo informou que planeja continuar seu trabalho em 2 tratamentos contra o novo coronavírus. O Instituto Pasteur da França também anunciou que está encerrando o desenvolvimento da vacina com a companhia americana. Os parceiros haviam feito um acordo em maio do ano passado para criar uma vacina com base em um imunizante existente contra o sarampo. A fase 1 de ensaios começou em agosto. Mas o Instituto Pasteur afirmou que nos primeiros testes em humanos, as vacinas foram bem toleradas, mas produziram respostas imunes baixas. A Merck comprou no ano passado a empresa de biotecnologia austríaca Themis, que atuava com o Pasteur na elaboração de vacinas. O Instituto Pasteur informou que continua trabalhando em outros projetos de vacinas contra a Covid-19. Mas que ainda estão em fase preliminar. O presidente chinês Xi Jinping alertou nesta segunda-feira no Fórum Econômico de Davos que uma nova Guerra Fria está sendo travada virtualmente e pediu unidade global em face da pandemia do coronavírus. O Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda-feira. Desta vez, o encontro ocorre em formato totalmente virtual devido à pandemia de coronavírus. Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, Xi se apresentou como um defensor do multilateralismo e da globalização. Construir pequenos grupos ou iniciar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor deliberadamente dissociação, interrupção do fornecimento ou sanções e criar isolamento só vai levar o mundo à divisão e até ao confronto. Para o presidente chinês, a abordagem equivocada baseada no antagonismo e confronto prejudica os interesses de todas as nações e sacrifica o bem-estar das pessoas. Crise política na Itália. O primeiro-ministro Giuseppe Conte vai renunciar nesta terça-feira para tentar obter uma nova maioria e formar um novo governo. A decisão foi tomada depois da deserção de um membro do partido de sua coalizão. Conte espera obter um mandato do presidente Sergio Mattarella para tentar formar um novo governo. A crise política foi desencadeada pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, que retirou seu pequeno partido Itália Viva da coalizão no poder após semanas de críticas à gestão da crise sanitária. Conte sobreviveu a um voto de confiança parlamentar na semana passada, mas não conseguiu assegurar uma maioria no Senado, deixando seu governo severamente debilitado. Desde então, conduziu negociações tensas e sem resultado com a esperança de conseguir a mobilização de parlamentares independentes ou dissidentes. Colocado contra a parede, Conte não teve opção além de voltar a pôr em jogo seu mandato com a esperança de conservar a confiança do presidente. E o Brasil é o líder da balança comercial do futebol. A FIFA revelou que no ano passado, 2.008 jogadores foram negociados no exterior. O segundo lugar é dos argentinos, com menos da metade das vendas. A maior transação foi a do volante Arthur, vendido pelo Barcelona da Espanha à Juventus da Itália por 464 milhões de reais. O clube catalão ganhou 90% no negócio, porque 2 anos antes pagou quase a metade do preço pelo passe de Arthur, que era do Grêmio de Porto Alegre. E veja a seguir informações importantes da live do missionário Soares. E ainda, buscas por 11 vítimas continuam 2 anos depois da tragédia em Brumadinho.
A tragédia em Brumadinho completa hoje 2 anos, depois que a barragem da Vale rompeu e causou 272 mortes e um rastro de destruição, pouca coisa mudou no local. No dia 25 de janeiro de 2019, a vida na cidade de Brumadinho, a cerca de 35 quilômetros de Belo Horizonte, mudou totalmente. Com o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Córrego do Feijão, muitas vidas se perderam e também houve muita degradação ambiental e social. As buscas do Corpo de Bombeiros pelas 11 vítimas que seguem desaparecidas continuam no entorno da barragem. Os profissionais dedicaram mais de 6.000 horas de trabalho com quase 4.000 militares. 2 anos se passaram e ainda tem muitas questões para serem resolvidas na região atingida. A indenização aos familiares das vítimas e pessoas afetadas ainda está pendente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu uma conciliação entre autoridades e a mineradora Vale. Era esperado um acordo antes do 2º aniversário do desastre, mas a resolução do conflito ainda deve demorar. Nessa próxima sexta-feira, a conciliação deve ser encerrada e o caso vai voltar à primeira instância da Justiça sem prazo para o término. O governo de Minas Gerais, o Ministério Público e a Defensoria Pública teriam pedido uma indenização global de 40 bilhões de reais, enquanto a Vale estaria disposta a pagar 29 bilhões de reais. Enquanto isso, os moradores não veem futuro no local da tragédia, que foi abandonado, e não há mais fonte de renda. Uma lei federal de outubro de 2020 deu o prazo máximo até 25 de fevereiro de 2022 para o fim do modelo de barragens tipo montante. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais informou que só uma das 53 barragens desse tipo já teria sido desativada e inutilizada até agora. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares, hoje com o reverendo João Machado. O ensinamento está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz a palavra nesses versículos: Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Versículo 7. O homem de coração, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Muito importante aqui o que está escrito no versículo 6 e no versículo 7, porque aqui nós temos um ensinamento que nos revela que a dúvida, ela impede a nossa fé de ser perfeita. O medo, ele impede a sua fé de ser perfeita. E mais para frente no versículo 7 nós vamos explicar isso. A dúvida e o medo são armas que o inimigo ele lança sobre a sua vida. Se você é capaz de fazer alguma coisa, se você tem forças para vencer a situação pela qual você está passando, se você acha que você vai ser curado ou não depois de uma oração, se você vai fazer o teste da fé e você pensa, será que vai doer ou não? Essa dúvida, ela impede a sua fé de ser perfeita. E sem uma fé perfeita, nós não conseguimos vencer. Veja bem que o diabo, ele te leva e joga onde ele quiser quando você é tomado pelo medo. O reverendo João Machado continua no ensinamento dos versículos. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Ele é levado para cá, levado para lá, porque ele está sobre o jugo da dúvida. Na sua vida, quantas vezes você pode parar e pensar que você não está em controle das coisas, que você está simplesmente sendo levado de lá para cá, de cá para lá? Pode ser por conta dessa dúvida que está no seu coração. E se há uma dúvida no seu coração, nós daqui a pouco vamos orar, e eu vou orar para que você possa receber a sua cura total e ser liberto de todo medo e de toda dúvida. Acompanhe a mensagem final na live de hoje do reverendo João Machado. Se você está orando, orando e orando, todos os dias ligado aqui na programação, todos os dias buscando por uma resposta, e ainda não recebeu, e você para e pensa, mas por que eu ainda não recebi a minha resposta? Por que eu não consigo ser curado? Por que eu faço o teste da fé e a dor ela continua? Você já parou para pensar se você tem dúvida no seu coração? A dúvida, ela impede a fé perfeita. A fé, ela faz com que depois de nós orarmos, a gente utiliza da fé na oração e depois de orar,
para que a gente possa levantar o braço e não sentir mais dor nenhuma. A fé, ela nos faz conquistar aquilo que a gente ainda não viu. E é porque isso é através da fé que nós vivemos. Então, se na sua vida você tem dúvida, você pode orar quantas vezes for e você não vai receber a sua bênção, porque você está como aquele homem que é como a onda do mar, elevado de um lado para o outro lado, e você não consegue alcançar o que você quer. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.